Você se lembra da última vez que assistiu a um jogo de basquete? Quantos brasileiros estavam em quadra? O Brasil certamente é o país do futebol, mas o basquete está crescendo rápido e conquistando seu espaço nas telas. Segundo o Ibope, em 2022, 58 milhões de brasileiros se declaravam fã da modalidade, o que representa 52% dos indivíduos com 18 anos ou mais. Ainda assim, os números do Censo Escolar da Educação Básica de 2020 mostram que entre as mais de 135 mil escolas de ensino fundamental 1 ao ensino médio, 47% não possuem nenhuma instalação para a prática desportiva. Foi essa a realidade encontrada por Brian Allan, que em 2018 acompanhou jovens atletas da periferia para produzir o seu documentário como trabalho de conclusão do curso aqui no Mackenzie. O documentário Sonhos em Jogo, Como o Basquete Muda Vidas é o nosso tema de hoje, com o nosso convidado e jornalista Brian Allan. O Mac Entrevista está começando agora. Brian, então, primeiro, bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar de volta e falando de um tema tão gostoso como esse. Exatamente. Falando do tema, a gente quer começar com isso. Como que foi a escolha desse tema? Por que o basquete? Por que um documentário? Eu, na verdade, estava focando muito na questão do impacto que o esporte tinha no bairro onde eu morava, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, de Itaquera. E, inicialmente, o meu trabalho era um podcast. Eu queria falar de pessoas que faziam a diferença no meu bairro. Só que no semestre que eu ia entregar o TCC, eu fiz aula de documentário. E nós tivemos que fazer 2 mini documentários, um de 3 minutos e um de 5. E os dois eu fiz sobre basquete. Na época, o meu irmão do meio, né, tinha, acho que, quantos anos? Tinha 13 anos de idade. Ele estava começando a jogar basquete, eu acompanhava ele. Eu pensei, poxa, acho que eu vou fazer sobre basquete. A gente assistia NBA junto e acabei fazendo um mini documentário com 3 personagens. E quando eu entreguei o mini documentário, eu falei pro professor na época, né? Falei, professor, eu tô sentindo muito mais alegria com esse mini documentário do que eu estava sentindo na produção do podcast. Eu posso mudar o tema? O lance era que a gente estava na semana primordial para entregar a documentação. Uau. Aí ele falou, se você conseguir fazer a alteração, se é um tema que para você tem mais impacto do que o outro, então altera. Eu alterei o tema no estouro do cronômetro e comecei a produção desse documentário. Perfeito. E como que foi o processo de chegar até essas fontes? Eu imagino que são pessoas da região que você morava, mas como você encontrou eles e como foi o convite? Foi muito, acho que acaso. Eu acredito muito em destino, né? E o primeiro entrevistado, né, que o documentário ele está dividido em 4 quartos, com 4 personagens diferentes, né? O primeiro deles era um rapaz do meu bairro que se chama Vinícius. Ele jogava no mesmo lugar que o meu irmão, então ele participou do meu protótipo de documentário na aula. O segundo foi um professor que tinha um projeto numa escola da Zona Leste, e esse projeto foi ganhador de um campeonato da NBA aqui no Brasil. Então esse eu vi uma notícia na mídia, entrei em contato, ele aceitou falar. O terceiro era um projeto que um amigo meu tinha em Guarulhos, né? Eu já cheguei a ir no projeto para jogar, que se chama Padre Bento, né? Que é o nome do bairro. E o quarto personagem, né? No último quarto tem 2 personagens, né? Sim, sim. Aí foi um pouquinho mais difícil de chegar, que é o Jorge de Sá, que era comentarista da Sport TV, e o Ricardo Bugarelli, da ESPN, que hoje acho que está na Amazon Prime. Então, esses caras foi um pouquinho mais difícil de chegar, mas como eu estava me formando, eu já tinha um pouquinho de experiência, eu mandei e-mail, procurei no Instagram. Acho que se a gente tem iniciativa, a gente fica mais perto de chegar. Isso é uma dica até para a galera que tá na faculdade ainda. Às vezes a gente pensa que é muito difícil, é impossível chegar naquela fonte e não é. Se a gente entrar em contato e se esforçar um pouquinho, dá para acontecer. E aí, gente, prazer. Meu nome é Vinícius Galdino, jogo basquete, sou um 2 e 3 nessa posição, moro aqui em Itaquera. Top, né? E tamo junto, se quiser, vem com nós aqui. Vamos pra onde agora? Santo André, corre! E você estudando aqui no Mackenzie, vivendo essa realidade de Higienópolis, centro de São Paulo, em contraste com o que você vivia na sua região, na Zona Leste de São Paulo, isso também te motivou para querer retratar essa desigualdade dentro do esporte? Sim, foi acho que uma peça fundamental
da construção do documentário, porque na periferia o esporte ele é muito além do lazer, ele é uma ferramenta de transformação na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Através do esporte, essas pessoas elas mudam as realidades delas. O primeiro personagem do documentário, que chama Vinícius, ele saía de Itaquera e ia jogar em Santo André. Ele chegava a ganhar ajuda de custo do time, então com a ajuda de custo ele conseguia ajudar nas contas da casa dele. Ele chegou a jogar em algumas categorias de base, infelizmente não deu certo. O meu irmão, que não participou do documentário final, hoje ele joga num time que joga a Federação Paulista de Basquete. Então ele pensa, né, em ser jogador. E o Rodrigo Mussini, que é o professor da escola lá da Zona Leste de São Paulo, através do projeto dele, várias meninas saíram, foram estudar nos Estados Unidos, foram estudar na Europa. Então, na Zona Leste, não tem tanta quadra para jogar. Às vezes a gente tem que pular muro de escola para poder praticar o esporte. Aqui em Higienópolis já é uma outra realidade. Outros bairros daqui dessa região têm uma outra condição. Então, o meu intuito no momento de fazer o documentário também era passar o quão eu tinha conseguido transcender essa bolha. Porque eu era bolsista aqui no Mackenzie. Então, a probabilidade de um cara da Zona Leste de São Paulo sair e ganhar uma bolsa numa faculdade como essa, que não é construída para pessoas que vêm da onde eu venho, também era uma maneira de lutar, também era uma maneira de mostrar que era possível. Isso foi um trabalho muito, como posso dizer, um pouquinho mascarado, sabe? Mas era um intuito, sim. Em relação aos personagens, a gente sabe que o documentário é uma forma visual muito clara de gravação, então você coloca realmente a câmera acompanhando a pessoa. Como foi a reação deles ao longo do dia, acompanhando a rotina e gravando eles jogarem? Você sentia que eles ficavam meio tímidos ou eles já estavam abertos para a participação? Eu acho que nesse caso contou o fator equipe, por exemplo. Estou colocando entre aspas porque eu não tive uma equipe, né? Eu gravei a maioria do documentário sozinho. Só que as pessoas que me aproximaram dessas fontes me ajudaram muito a quebrar o gelo, a estar ali com o entrevistado, entendeu? Então, em um dos quartos, que eu acho que, se não me engano, é o terceiro, entrevistei um rapaz que chama Matheus e um que chama Tarek, né? Ambos são profissionais de basquete, inclusive, hoje em dia. Você perguntou da diferença, né, dessa questão social. E eles só conseguiram se soltar porque tinha um outro amigo do lado. Então, é uma construção. Você faz uma entrevista de 20, 30 minutos para salvar uma frase de 30 segundos, sabe? Mas é um trabalho de paciência, um trabalho de construção. E, acima de tudo, da pessoa se sentir confortável. Ela vê que a pessoa que está fazendo a entrevista, ela tem uma ideia clara, ela está fazendo algo sério, ela não está brincando. Então, quando a pessoa confia, fica tudo mais fácil. E eu acho que eu sou um cara simpático também, então isso ajudou um pouquinho. Você falou um pouco dessa dificuldade de acessar essas pessoas. Queria que você falasse um pouco mais, qual foi a parte mais difícil de produzir documentário, tanto em relação à escolha do tema, até a produção propriamente dita, a edição e entrega de todo o processo, qual foi a parte mais difícil? Deslocamento e tempo de gravação, porque eu ainda estava fazendo algumas aulas na faculdade, eu trabalhava na parte da noite, então essas pessoas elas tinham o compromisso delas durante o dia. Então, várias das gravações eu só consegui fazer em determinados períodos do ano. Eu acho que entre outubro e novembro foram os períodos em que eu mais gravei. E novembro era a parte da entrega. Então, eu gravei muito correndo. Teve semana que eu fiz 2 entrevistas. O dia do Vinícius, que foi o primeiro personagem, foi o dia mais fácil, porque eu passei o dia inteiro com ele. Então, foi uma diária, né? Mas os outros eu fui fazendo picado, então tinha que esperar, marcava, desmarcava. E por conta dessa correria eu não me atentei em alguns detalhes. Tem um dos quartos, se não me engano é o segundo, com o Rodrigo Mussini, eu errei o enquadramento. A luz estava estourada, porque era eu o cara que posicionava a câmera, eu o cara que fazia as perguntas, que lapelava o Rodrigo. Então, nesse momento eu senti a importância que faz uma produção, porque eu fiz a produção sozinho. Eu achava que eu era o super-homem. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. Mas não é o indicado, porque eu errei. Se tivesse alguém comigo, provavelmente falaria, Brian, eu acho que está estourada a luz aqui. E por conta dele ser um professor que estava lá com a agenda dele lotada, ele gravava comigo nos intervalos dos treinos, então era, dá para fazer agora. Ele vinha, colocava uma lapela, gravava,
ia treinar. Mas foi um aprendizado para mim, muito sério. Hoje, se eu posso contar com a produção, eu conto com a produção. Sim. E no processo depois da gravação, a edição do vídeo, a gente percebe que a edição tem um aspecto muito único, próprio de documentário, é tudo um pouco mais humanizado. Você teve um processo de criação para essa edição ou você se adequou ao que você tinha gravado? Qual foi o estilo de produção de edição que você adotou? Eu me baseei inicialmente num documentário sobre o impacto de um jogador da NBA, num time da NBA chamado Toronto Raptors. Chama The Carter Effect, chama Vince Carter o nome do jogador. E ele foi uma estrela, né, do basquete colegial, basquete universitário dos Estados Unidos, que foi draftado pelo Toronto Raptors, que era uma franquia que estava nascendo ali no meio da década de 90. E ninguém queria ir jogar lá. É a única franquia até hoje da NBA que fica fora dos Estados Unidos. Então o documentário conta todo o impacto que ele teve. E eu achei muito legal a questão das trilhas, a questão dos personagens. O Drake, que é um rapper, né, muito conhecido, participa do documentário. E tem algumas músicas dele dentro do documentário. Aí quando eu assisti aquilo eu pensei, se eu fizer um documentário eu quero fazer uma trilha original, sabe? Então esse foi um detalhe que eu adicionei. Falei, cara, eu perguntava pro professor, alguém já fez? Aí ele, não, ninguém nunca fez. Falei, então vou ser o primeiro a fazer. Eu fiz a produção com meu tio, que é produtor musical. As trilhas são totalmente originais. A questão da divisão, eu achei que poderia ser interessante dividir um documentário sobre basquete em 4 quartos, que é um tempo de um jogo. Então, eu peguei alguns aspectos comuns, como enquadramento, jogo de câmeras, mas a questão da estrutura, eu pensei, eu quero tentar fazer algo único. Eu sei que provavelmente eu não vou ser o primeiro a fazer isso no mundo, mas eu quero tentar algo diferente. O máximo que pode acontecer é eu bater na trave. Sim. Você comentou um pouco também já sobre essa primeira experiência do primeiro quarto que você acompanha o dia inteiro de um dos personagens, de um dos atletas. Eu queria que você comentasse um pouco mais como foi essa experiência de acompanhar a rotina dele, os horários, desde manhã até de noite. Como foi para você fisicamente, até emocionalmente também? Foi muito puxado, porque além de toda a preocupação com enquadramento, com som, tem a questão do transporte público de São Paulo. Quem sai da periferia para ir para qualquer região da cidade encara um engarrafamento que não existe para quem mora no centro e se desloca com mais facilidade. Então, eu estava dentro de um trem da CPTM, o trem balançava. Aí era um dia que estava nublado, então tinha muito mais luz. Então, tinha que me preocupar se ia estar estourada a câmera. Lá, na hora de chegar no centro de treinamento do time dele, eu não poderia ficar pedindo para ele vir falar comigo toda hora, porque ele estava treinando. Então eu tinha que me posicionar num lugar que eu conseguisse pegar algumas imagens boas dele jogando. Na hora da volta ele estava cansado, eu também estava cansado. Menos que ele, porque eu não tinha jogado, né? Mas nós voltamos e o trem estava absurdamente cheio. Então quem assistiu o documentário vai conseguir perceber que eu estou num ângulo totalmente fechado no rosto dele, porque se eu abrisse o ângulo ia mostrar que tinha gente quase que pendurada na gente. Então, foi muito puxado, principalmente essa questão da volta, porque a ida nós não tivemos tanto congestionamento. A volta ele estava cansado, eu estava cansado. Eu já pensava, será que eu fiz todas as perguntas possíveis, sabe? E eu tinha que aproveitar cada deixa ali. Eu acho que essa foi resumindo a sua pergunta, essa foi a parte mais difícil. Me atentar em qual momento eu ia desligar a câmera. Eu ia baixar a câmera e falar, não, beleza, tenho o que eu preciso. Eu ficava totalmente ligado. Cada movimento que ele fazia, eu pensava, acho que é agora. Peraí, vou registrar isso. Só que eu não podia ficar pedindo para ele, fala de novo. Porque aquele momento era espontâneo. Então, eu passei praticamente a ida inteira e a volta inteira com a câmera ligada nele. Para pegar 1, 2 minutos, 30 segundos. Então, foi bem puxado fazer essa rotina com ele. De casa, cara. Agora são exatamente 11 horas. Vamos que vamos. Cheio. Essa é a minha vida. Realidade. Vem comigo, vem. Toda volta é assim, toda semana? Toda semana, todo treino. Não muda nada. Geralmente você sai essa hora aqui? Geralmente. Esse horário, sempre. Mostrar a situação ali atrás. Aí eu deixo assim, quando 23 e 28, cara, bem tarde, chegar em casa, tomar aquele banho,
ler um pouco de livro, né? Tem que estudar, porque tem faculdade. E a vida segue. Vai pegar a saga da faculdade ainda. Opa, amigo, isso aí. Você é o cara. Bate aqui, bro. É nóis. O papo tá muito incrível e a gente quer continuar falando sobre o TCC do Brian ainda nos aspectos mais técnicos, mas por enquanto vamos para uma pausa no Mac Entrevista. O Mac Entrevista está de volta. Hoje estamos com o jornalista Brian Allan, autor do trabalho Sonhos em Jogo, Como o Basquete Muda Vidas, resultado do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Brian, a gente terminou o último bloco falando um pouco sobre esses aspectos técnicos, as dificuldades que você teve, especialmente trabalhando sozinho na produção desse documentário, mas eu quero saber qual foi a sua percepção pessoal sobre essas histórias. No documentário é um trabalho muito legal porque você acompanha o dia a dia dessas pessoas, eu queria saber de você, como foi para você viver essas experiências? Foi muito enriquecedor porque eu não fazia ideia de como era a rotina e a vivência de alguém que estava jogando basquete, que não é o esporte número 1 do Brasil. Então, se você fala de futebol, tem vários clubes, tem categoria de base, Série A, Série B, Série C, até Série D. Mas como que funciona quando a gente fala sobre basquete? A NBB é uma liga que está se fortalecendo. Em 2018, quando eu gravei, ela já estava, né, se movimentando, mas ainda não era algo tão acessível. Sabe? Você não sabe onde faz peneira. Não é todo time que tem condição de ter uma quadra, de fazer uma ajuda de custo. Então, ter vivido essa experiência com um cara que queria ser jogador, com um treinador e com 2 jovens que jogavam em categorias de base, foi enriquecedor justamente por isso, porque eu consegui entender todas as bases. Inclusive, o último quarto eu falei com um cara que trabalha narrando a NBA. Então, caramba, eu acabei de atinar isso agora. Eu consegui conversar desde a base até o topo, né? Eu não falei com um jogador profissional, mas foi muito interessante isso, porque o Brasil, ele tá, eu acho que, se fortalecendo nessa questão da categoria de base do basquete, mas ainda falta muito, tá muito sucateado ainda. Você, depois da conclusão do documentário, você conseguiu voltar e mostrar para suas fontes o produto final? Eu queria saber qual foi a reação deles. Eu acho que na época que eu concluí, eu disponibilizei um link para eles assistirem em primeira mão. E todos eles falaram que não esperavam que ia dar naquele resultado, né? Que tinha ficado melhor do que eles estavam imaginando. Para mim foi uma vitória porque eu não era editor de vídeo. Eu editei, eu falaria sozinho, mas seria injusto falar sozinho. Eu editei com a ajuda de alguns colegas, com o pessoal da produção aqui do Mackenzie, professores, né, técnicos. Mas eles gostaram muito do trabalho e isso eu acho que foi um dos pontos de vitória para mim, de ter conseguido mostrar, né, ali no vídeo um pouco da rotina deles, mostrar a essência deles. Eles também foram muito humildes compartilhando as vivências comigo, então essa troca é uma coisa que faz o documentário valer a pena. Muito bom. E não só para eles, mas para a comunidade de onde você vem, especialmente ali na Zona Leste, você mostrou para sua família, para seus amigos próximos, qual foi a reação da sua comunidade para a produção desse trabalho? O pessoal curtiu muito e acho que é um projeto de escada, né? Um projeto de formiguinha, vai acontecendo aos poucos. A galera da Zona Leste, quando viu, por exemplo, o terceiro quarto que mostrava os meninos lá de Guarulhos, do Padre Bento, que jogavam em categorias de base, muitos pensaram, nossa,
Então existe categoria de base. Teve pai, né, de amigo do meu irmão que perguntou, nossa, mas como que eu faço para o meu filho ir jogar no clube que o fulano joga? Como que eu faço para o meu filho jogar no clube que esse ciclano joga, sabe? Então foi muito legal porque eu consegui ainda deixar essa provocação no ar, sabe? Tipo, é possível você jogar, é possível você ser um jogador profissional, jogar numa categoria de base, ganhar uma bolsa numa escola. Procura as informações, dá para acontecer, dá para chegar. E na terceira parte do seu documentário, você já comentou, você colocou a narração inteira, toda a produção voltada para um jogo. E aí foi uma percepção nossa de muitas histórias traçando a jornada do herói. Você planejou aplicar isso, essa ideia da construção de uma imagem que fosse inspiradora e que tivesse uma vitória e um crescimento ao longo da história? Sim, mas eu também contei com um fator inesperado, né? Porque eu não sabia se o time que eu estava acompanhando iria ganhar o jogo, né? Mas no fim acabou que deu tudo certo e os meninos que participaram, né, do documentário, o Matheus e o Tarek, principalmente o Matheus, foram fundamentais para o resultado daquele jogo. Ali no fim eu tava, não sei como eu consegui fazer um take que a câmera não balançou toda, porque eu também estava empolgado acompanhando o jogo. Então eu consegui externar um pouquinho essa questão da jornada do herói e toda a saga que eu tracei junto com eles. Eu não quero chute sem rebote. Eu não quero chute. Beleza! Demorou? Aê, rapaziada! 3 minutos pra acabar, o bagulho tá louco! Falar um pouco sobre a entrega do seu TCC, que pra gente que está na faculdade é o bicho de 7 cabeças, mas antes disso eu queria te perguntar, você comentou que você foi um bolsista no Mackenzie, para você como foi a experiência de ter concluído o curso como bolsista, entregado um trabalho de tanta qualidade e vencido essa fase da sua carreira? Olha, essa é uma pergunta que, se eu falar para você que eu tenho uma resposta específica, uma resposta prontinha, eu não tenho. Inclusive, é curioso falar isso porque essa semana eu estava falando com alguns amigos que ainda estão na faculdade, outros que estão querendo entrar, e eu falei para eles que ser bolsista é uma pressão muito grande e dependendo de onde você é bolsista, ela é muito maior. A gente tem que ter consciência de que no Brasil que a gente vive, por mais que existam hoje programas de bolsa, é meio que velado. Certas faculdades, elas têm um padrão de aluno que elas gostam, sabe? Então, quando eu decidi tentar uma bolsa aqui no Mackenzie, que eu sei que é uma faculdade centenária, é uma faculdade que ela é cara, porque ela tem muita qualidade, olha só o estúdio que nós estamos gravando aqui hoje, sabe? Eu sabia que ia exigir de mim algo que eu não tinha entregado em nenhum lugar, eu ia ter que me superar a cada semestre. A bolsa que eu tinha, eu não sabia se ela cobria alguma DP, caso eu reprovasse. E em nenhum momento eu fui atrás de saber, porque eu prometi pra mim, falei, eu não vou pegar DP aqui. Eu não vou pegar DP. E eu me formei sem pegar nenhuma, sabe? Então, a turma que eu me formei era uma turma que tinha, acho que, segundo os professores falam, tinha mais alunos negros desde que abriram programas sociais aqui. Não sei se é isso mesmo, mas saiu da boca dos professores, a fonte é confiável, eu vou acreditar. Então, foi algo muito importante ter conseguido fazer um trabalho desse, ter conseguido me formar, ter conseguido entregar o TCC. Eu me formei com excelente na banca, sabe? Um dos meus avaliadores na banca foi o Thiago Oliveira, que é um cara que está na televisão hoje, que está na Globo todo sábado. E é um cara que mora saiu do mesmo bairro que eu, ele é de Itaquera. Então, teve vários componentes que esses dias eu parei para analisar, eu falei, caramba, Brian, parabéns, viu? Porque o que você fez foi algo que mudou a história da sua família, porque hoje eu consigo dar uma condição melhor para minha família, graças à minha profissão, e também consigo inspirar outras pessoas que saíram de onde eu vim para conseguirem chegar onde eu cheguei, ou tão longe quanto, sabe? Então nossa, que pergunta boa. Encerra aqui, pergunta muito boa, tô emotivo aqui agora.
Agora vamos sair então do papo emotivo, vamos para o papo técnico e de tensão. Como que foi a entrega do seu TCC, essa ideia de prazo que estava super apertado, como você comentou? Como foi enfrentar a banca? Olha, a parte prática da coisa, a gravação, não vou falar que não foi corrido porque foi. Só que a parte da documentação foi onde eu tive mais dificuldade de entregar. Porque eu tinha mudado toda uma dinâmica, né? Eu tinha mudado o tema. O outro tema eu já tinha a bibliografia, já tinha feito praticamente tudo. Então, eu tive que ler livros novos, eu tive que buscar referências. Eu não era tão bom formulando a parte teórica, tanto que eu acho que a nota da parte teórica não foi tão boa assim. Eu me sobressaí na parte prática. Mas essa questão dos prazos, quando você faz um trabalho sozinho, é uma coisa muito importante, porque quando a gente vai para o mercado, a gente tem deadline. Então você não pode entregar o trabalho na hora que você quer, tem um prazo ali, você tem que cumprir. Então eu consegui cumprir, só que acho que no estouro do cronômetro, por conta da mudança de tema em cima da hora. É isso. Nós já fomos muito enriquecidos com várias dicas e várias coisas que a gente já aprendeu com a sua história, mas eu queria pedir para a gente finalizar, você dar uma dica final para nós, estudantes de jornalismo, que estamos aí entrando nessa reta final da faculdade. Olha, como dica principal, eu acho que é você buscar conhecer você mesmo, sabe? Acho que algum tempinho atrás eu falaria da parte técnica, não busque parte técnica, esteja centrado, leia, busque referências, mas eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue saber que caminho a gente quer seguir. Então, se você se conhece, você sabe que você quer, por exemplo, não sei se é o seu caso, né, ser uma apresentadora de televisão, siga apresentadores de televisão. Faça cursos de apresentadores de televisão. Crie um canal no YouTube ou pegue o seu celular e se grave apresentando como se apresentam os apresentadores de televisão. Para os colegas que estão assistindo, que querem ser escritores, querem trabalhar com redes sociais, querem ser youtubers, segue lá o youtuber que você gosta, não fica só vendo o vídeo dele pronto, vai lá no bastidor, segue lá no stories dele, vê o que ele faz no dia a dia, sabe? O que você é bom, no que você é bom, qual o seu ponto forte? Pô, eu falo bem, eu escrevo bem, aposta no seu ponto forte, sabe? E o seu ponto fraco você vai trabalhando. Eu não diria nem ponto fraco, desculpa, tá? Vou olhar direto para a câmera. Ponto a melhorar, não é nem ponto fraco, ponto a melhorar, porque você é muito bom já, certo? Então essa é a maior dica, conheça a si mesmo, faça as coisas que você acredita e acima de tudo esteja perto de pessoas que são boas, porque o ambiente importa muito. Obrigada então, Brian, por dividir a sua história com a gente, a sua trajetória, os seus próximos passos. Foi muito interessante essa conversa. Acho que a gente, como estudante, pôde experimentar um pouco de como vai ser essa realidade de TCC, mas que também pode ser muito leve e divertida com o tema que a gente escolher. Eu agradeço muito pelo convite, é uma honra. Muito boa sorte para vocês, tanto aqui no TCC quanto na jornada no mercado. Eu que agradeço. O meu muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.